Olá! Vamos falar a respeito da atenção e da orientação dentro desse bloco das funções psíquicas. O que é orientação? O que é atenção? Você sabe dizer? Se for para definir nesse momento, você sabe? Muito bem. Não tem problema se você não sabe, tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais, vai compreender essas definições e entender qual é o motivo, a razão, a circunstância que nós seres humanos possuímos essa tão chamada, né, essa tão dita atenção e essa orientação também, ok? Quando eu falo em orientação, eu vou pegar aqui a definição do Jasper, que ele vai dizer que a orientação nós podemos compreender como o espaço e tempo, eles não existem por si, tá? Mesmo quando estão vazios. Nós, né, dentro desse contexto, dentro das nossas vivências, nós só os temos em ligação com objetos que os preenchem, que os delimitam, ok? Então, espaço e tempo, eles são representações da interiorização do mundo presente. Então, sempre estão presentes na vida psíquica da pessoa, do indivíduo. Então, vamos ver, homem versus tempo e espaço. O saber é um tempo objetivo, tá? A vivência é a consciência total do tempo, ok? E o lidar é o tratar da temporalidade, ok? Muito bem. Quadros clínicos, então, o uso de substâncias psicoativas, ok? A abstinência alcoólica, que ali a gente pode entender como o delirium tremens, ok? A síndrome de Korsakoff, tá? E também os transtornos orgânicos, que são as lesões corticais difusas, por exemplo, o Alzheimer, ok? A orientação, então, ela é a capacidade da pessoa de se situar quanto a si mesma, quanto ao ambiente em que está. Então, pode ser espacial, pode ser temporal, pode ser de se situar quanto à própria pessoa, que é aquilo que nós denominamos como autopsíquica, tá? Quanto às pessoas circunstantes, ou seja, alopsíquica, ok? Quais são as alterações que envolvem a desorientação? Então, nós temos a amnéstica, que ela é secundário ao esquecimento imediato do que acabou de vivenciar, ok? Nós temos o delirante, então, pelo delírio, pode achar que vive em uma outra época, mesmo que a pessoa saiba que as outras pessoas contam outra data, ok? Podemos apresentar ali uma dupla orientação, sabem os dados corretos, mas continuam acreditando que na verdade é tudo uma aparência. Então, estão em uma outra época, é tarde demais, ok? Já a apática é a lucidez, ok? Mas sem a capacidade ali para formar um juízo. Então a pessoa não tem essa capacidade. A desorientação, conturbação da consciência, ela não vai, né? A característica dela é que não integram ali informações, misturam a realidade com dados fantásticos, oníricos, ok? Temos a oligofrênica, que é a incapacidade da pessoa de compreender o ambiente, de reconhecer, de interpretar as normas sociais, por exemplo, o relógio, o calendário, nomes, ok? Temos a histérica, que são os quadros dissociativos ou de alterações da identidade pessoal. Aqui podemos trazer como exemplo a possessão histérica ou desdobramentos da personalidade, ok? Temos também a desorientação por desagregação, então os pacientes psicóticos crônicos graves por desorganização de toda ali uma atividade psíquica, ok? Temos a desorientação quanto à própria idade, então há ali uma discrepância de pelo menos 5 anos ou mais, tá?
Quando nós pensamos a semiotécnica da orientação, então nós temos o tempo, que dia é hoje, qual é o dia da semana, qual é o dia do mês, que mês nós estamos, e o ano, qual é a época do ano, com começo, meio ou fim, que horas mais ou menos são agora. Então são questões que nós podemos avaliar. O espaço, então onde estamos, que prédio é esse em que estamos, que bairro ou rua é esse, é essa, qual o caminho da sua casa até aqui, que cidade nós estamos, qual estado, ok? A autopsíquica, quem é o senhor, o que você faz, qual a sua profissão, você é casado, qual a sua idade, quem são os seus pais, ok? E temos algumas definições então voltadas para isso. Então, o direcionamento, quando nós pensamos a orientação, a desorientação, o direcionamento da consciência, o estado de concentração da atividade mental sobre um determinado objeto, precisa acontecer, ok? A focalização passiva ou ativa da consciência sobre uma experiência também, ok? Vai se referir ainda à parte do aparato cognitivo que permite ao indivíduo se focalizar em aspectos seletivos de estímulos sensoriais e ideias, enquanto mantém ali estímulos potencialmente perturbadores à parte, ok? Além disso, a atenção ela vai depender da consciência, tá? E aqui eu já dou uma brecha para nós entrarmos no próximo assunto, que é a atenção, ok? Então, a atenção, com o rebaixamento da consciência, a primeira faculdade psíquica que se altera na pessoa é a capacidade de atenção, tá? Então, deixa marcado isso para você não esquecer. Com o rebaixamento da consciência, a primeira faculdade psíquica que se altera é a capacidade de atenção, tá? Graus variáveis de atenção são possíveis com a consciência plena, mas uma completa atenção é importante para a consciência diminuída, ok? E a atenção ela vai aqui receber impulsos do interesse, da atenção afetiva e também intelectual. Qual é a natureza da atenção? Então, ela pode ser uma atenção voluntária, que ela vai exprimir a concentração ativa e intencional da consciência sobre um objeto, sobre um evento interno e externo, ok? Temos a atenção espontânea ou involuntária. Então, a atenção é a atenção que surge diante de interesse momentâneo, tá? Incidental, despertado ali por determinado objeto. Então, o acontecimento ele atrai a atenção da pessoa sem seu esforço consciente, ok? Quando nós falamos de direção da atenção, nós temos a atenção externa. A atenção externa ela é projetada para fora do mundo subjetivo da pessoa, ok? Para o mundo exterior ou para o corpo, ok? E ela é de caráter mais sensorial. Quando nós falamos da atenção interna, é a que se volta para os processos mentais do indivíduo. Então, é a atenção que se volta para os processos mentais do próprio indivíduo. Então, é algo mais reflexiva, mais introspectiva, ok? A amplitude da atenção. Então, nós temos a atenção focal, a que se mantém concentrada sobre um campo determinado e relativamente delimitado sobre uma experiência, ok? Temos a atenção dispersa, a que não se concentra em um campo determinado, ok? Ela se espalha por um campo menos delimitado, mais amplo, ok? E temos a atenção seletiva, que é a capacidade de selecionar, de seleção de estímulos, de objetos específicos e estabelecimento ali de prioridades da atividade consciente do indivíduo diante então de um conjunto amplo de estímulos ambientais, ok? E temos também a atenção sustentada. A atenção sustentada ela é a manutenção da atenção seletiva
sobre determinado estímulo ou objeto, permitindo então a execução de tarefas específicas e também a obtenção de objetivos fixados. Ok? Muito bem? Perfeito. Vamos dar continuidade. Outros conceitos ligados à atenção. Nós temos a concentração, tá? A concentração, ela é a atenção seletiva e sustentada, ok? A manutenção do foco da consciência sobre uma experiência ou ali na tarefa que está sendo realizada durante determinado tempo. A tenacidade. A tenacidade, ela é a capacidade do indivíduo, da pessoa, de fixar a sua atenção sobre determinada área ou objeto, ok? A vigilância é a qualidade, tá? Então, ela se refere à qualidade da atenção que permite ao indivíduo mudar o seu foco de um objeto para o outro, tá? Dentro ali das alterações da atenção, nós temos a hipoproxia, hipoprosexia. Pronto, agora falei correto para você não errar também, tá? Que se refere à diminuição global, ok? Então, uma diminuição global da atenção é a mais comum e a menos específica das alterações da atenção. Ela pode ter duas variações, fisiológica, tá? E patológica. Quando eu falo em fisiológica, eu estou me referindo ao sono, aos sonhos, à fadiga e ao tédio, ok? Certo? Muito bem. Quando eu falo da patológica, eu estou me referindo aos quadros orgânicos, tá? Aqui um exemplo são as intoxicações, ok? Os psicogênicos, que são as dissociações, os transtornos depressivos graves, ok? A esquizofrenia, o TDAH, que dentro deles também está muito caracterizado ali a hipotenacidade e a hipovigilância, ok? Ainda dentro dessas alterações da atenção, tem a pseudoaprosexia, que é o déficit aparente da atenção observado em indivíduos concentrados em algum conteúdo psíquico. Por exemplo, ansiedade. Então, a gente vê isso muito frequente em pacientes com TOC. Alucinações. Então, a gente vê com muita frequência em pacientes esquizofrênicos. Também em quadros depressivos, ok? Temos também a hiperprosexia, que é o estado de atenção exacerbado, que apresenta ali um excesso de mobilidade da atenção, uma tendência a se manter concentrado em determinado objeto ou evento durante muito tempo, com certa infatigabilidade, ok? Exemplo, onde que a gente encontra isso? Nos quadros maníaco-psicótico, ok? Então, a gente vai encontrar ali com muita frequência a hipertenacidade e a hipervigilância, ok? Além disso, temos a distraibilidade, que vai se referir à instabilidade marcante e a mobilidade acentuada da atenção voluntária com dificuldade ou até mesmo incapacidade para se fixar ou se manter em qualquer coisa que implique esforço produtivo, tá? Exemplos: quadros maníacos, orgânicos, intoxicação por cocaína, tá? Aqui a gente vai visualizar também essa hipotenacidade e a hipervigilância, ok? Pensando nessa semiotécnica da atenção ainda. Então, pede-se que o indivíduo, ele olhe, né? Pensando aqui lembrando, pessoal, nessa parte, a gente está pensando no teste, tá? Na forma de avaliar essa atenção. Então, pede-se então que a pessoa, que o homem e a mulher, que o indivíduo olhe os objetos que vão estar ali no ambiente, que estão sendo apresentados durante a entrevista e que logo em seguida repita de cabeça o que viu, tá? Então, podemos apresentar também uma prova de repetição de dígitos. Então, vamos pedir lá para a pessoa que ela repita uma série de dígitos que pronunciamos em voz alta, de uma forma pausada, tá? Para a pessoa ir associando.
evitando ali tudo que possa distrair esse sujeito. Então, podemos falar assim, 2, 7, 4, 9, 5, 8, 2, 6, 9, 4, sempre dando essas pausas, tá? Entre os grupos de números para que a pessoa consiga ir assimilando. E ao final, o resultado que se espera, que vai ser o normal esperado, é que a pessoa consiga acertar uma sequência de pelo menos 6 ou 7 dígitos, ok? Então eu dei aqui, vamos pensar, uns 20 números. Nossa, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Não tem problema. O esperado mesmo é que a pessoa recorde de pelo menos 6 ou 7 dígitos que sejam na sequência, ok? Muito bem. Além disso, nós temos o dito teste A. Então, é apresentado ali para a pessoa uma série de letras, uma por segundo, então a cada segundo é apresentada uma letra diferente, e pede-se que essa pessoa sinalize cada ocorrência da letra A, tá? Então, por isso que o nome do teste é teste A. Então, toda vez que o entrevistador, a entrevistadora apresenta a letra A, o entrevistado ele precisa dizer, né, apontar que o A está sendo apresentado novamente. Pede-se ali para que o indivíduo ele recite os números de 20 a 1, ou então para citar os dias da semana ou os meses do ano em ordem inversa, que é para avaliar a concentração dele. Então, esse aqui é outro teste também que pode ser utilizado, ok? Muito bem, se você ficou curioso, gostou desses testezinhos também, vai aplicando aí em você para ver o grau da sua atenção e aplicada, né, no seu dia a dia, aí nos seus estudos, para ver e vai mandando os resultados também para a gente ir avaliando. Combinado? Muito bem, fica aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até!